Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos em ritmo junino, como vocês podem observar, certo? Tia Jaque deseja um bom São João para cada um de vocês. E neste momento, nós vamos dar continuidade, certo? À nossa aula de História. Vocês precisam estar com seu livro em mãos, na página 15 do seu livro didático. E nós vamos trabalhar o seguinte tema: Trabalho e tecnologia no espaço urbano, página 15. Na cidade, certo? Ou seja, no município, que é o centro da cidade, onde você mora, existe uma variedade, ou seja, existem diversos tipos de trabalho, como vocês podem observar aqui em nosso quadro. Existem diversos profissionais, como cabeleireiro, certo? Veterinário, cozinheiro, engenheiro e professor, como tia Jaque, certo? Então existem diversas profissões, diversos trabalhos em uma cidade. E essas atividades, elas são desenvolvidas de acordo com a necessidade das pessoas que vivem nesse lugar. Por isso, haverá pessoas trabalhando em diversas profissões, em diversas áreas, como, além dessas que tia Jaque citou, motorista de ônibus, motorista de táxi, motorista de ambulância. Também haverá pessoas prestando serviços de saúde, de beleza, de limpeza, certo? Haverá pessoas também trabalhando em espaços públicos e privados, certo? Pessoas trabalhando na área da educação, como tia Jaque mostrou no início, em construção civil, certo? Ou seja, existe uma grande diversidade de trabalhos na cidade onde você mora. Ao observar as cidades da atualidade, ou seja, as cidades de hoje, muitas vezes não podemos perceber as transformações que ocorreram com o passar do tempo nesses espaços. No entanto, cada município ela tem a sua história sobre os trabalhos que movimentam a vida dessas pessoas, desses habitantes que fazem parte da cidade de onde você mora. É o caso, por exemplo, tia Jaque vai citar, das produções de cerâmica no município de Cunha e de Porcelana em Pedreira, que são duas cidades do interior de São Paulo, certo? Em Cunha, na década de 1970, toda a produção de cerâmica era feita por artesãos. E no município de Pedreira, também uma cidade do interior de São Paulo, na década de 1910, alguns imigrantes italianos instalaram as primeiras fábricas na cidade e iniciaram assim a produção de porcelana, certo? Mas o que é cerâmica? Anotem aí, cerâmica é uma técnica muito antiga e a principal matéria-prima usada para confeccionar os objetos é a argila, que após ser moldada é levada ao forno para secar. Então, muitos objetos podem ser feitos de cerâmica, certo? Jarros, vasilhas, panelas, telhas, azulejos e entre outros. Página 16, dando continuidade ao assunto, com o crescimento do número de habitantes nas cidades, foi necessário aumentar a produção de alguns produtos que tia Jaque citou. Então, para produzir objetos em cerâmica, foram construídas novas olarias. Mas o que são olarias? São fábricas de produtos cerâmicos que nós estamos tratando agora. E essas fábricas possuem fornos bem maiores para facilitar o trabalho e a produção dessas porcelanas. Então, essas fábricas precisavam cada vez mais de trabalhadores
Cada um era responsável por uma etapa dessa fabricação do produto, certo? Então, olha só, vocês podem observar as etapas na página 16 dessa fabricação do produto citado, certo? Na página 17, há algumas atividades para que vocês possam relacionar, possam realizar, digamos assim, em relação ao assunto que nós acabamos de estudar. Primeira questão. Vocês irão ler essas imagens, as primeiras imagens, certo? Da página 17. Você vai fazer a leitura dessa imagem, vai observá-la com calma e vai fazer o que se pede. Letra A, você vai marcar um X, a imagem que representa um trabalho ligado à produção rural. Letra B, você vai escolher uma dessas fotos, ou a foto número 1 ou a número 2, e vai explicar como a atividade mostrada era realizada no passado. Você escolhe ou a número 1 ou a número 2. Segunda questão, escreva o nome de um trabalho realizado na área rural e de outro na área urbana do município onde você mora. Então você vai realizar essa pesquisa, é uma resposta pessoal e você vai relacionar aí um trabalho relacionado à área rural e outro relacionado à área urbana. Terceira e última questão da página 17. De acordo com a sua resposta da questão anterior, da questão 2, você vai escrever como essas formas de trabalho eram realizadas no passado e como são feitas na atualidade, tanto na área rural como na área urbana, certo? Também vocês têm algumas outras atividades para realizar, que são as atividades do seu livro de atividades, página 75 e página 76, também relacionado ao assunto de hoje, certo? Página 75, que diz o seguinte: nos municípios, tanto no campo quanto na cidade, ocorrem diversos tipos de trabalho que nós acabamos de citar em nossa aula. Relacione as atividades aos espaços correspondentes. Então, nós temos aqui o agricultor, número 1, 2, a artesã e o 3, pecuarista. Então, você vai relacionar, certo? Essas atividades, essas profissões, as atividades aqui ao lado, certo? Número 1, 2 e 3. Você vai relacionar. E página 76, que é a última do seu livro de atividades, você vai observar essa imagem aqui, certo? Que representa um trabalho escravo no plantio, certo? Então, também chamado de plantio de anis. Você vai ler essa imagem, você vai observar e vai conhecer como era feito esse trabalho e as ferramentas utilizadas. Após você fazer a leitura dessa imagem, você vai assinalar as questões corretas referente a identificar o que está representado na imagem. Você vai fazer a leitura e vai identificar, certo? Se é a primeira questão, a segunda ou a terceira. E a letra B, você vai pintar a imagem relacionada a um dos instrumentos que foram representados aqui nessa imagem. Você vai observar qual dos instrumentos está relacionado aqui e vai pintar, certo? Então, as atividades é do livro didático, página 17, e livro de atividades, página 75 e página 76. Bons estudos, pesquisem bastante e até a próxima aula.